psicóloga, desagrade a empresa cliente para ter sucesso na consultoria. Uma outra crença que é muito comum é em relação a eu não posso negar informações para a empresa. Se a empresa está pedindo informação, ela está me pagando, eu estou dentro da empresa prestando serviço, eu tenho que dar as informações. E não é bem assim. Né? Não é bem assim. Às vezes você tem que dizer não para a empresa. Não, esse tipo de informação eu não posso compartilhar com você. Né? Por mais que algumas colegas pensem assim, né? Mas a Ana Silvia, ela contratou o meu trabalho, ela está pagando por esse trabalho. As informações que eu estou levantando são informações da empresa. Então, ela tem o direito de saber dessas informações, porque ela está me pagando. Não, isso é uma mentalidade muito equivocada, uma mentalidade de subserviência, meio de escravos, eu nem sei dizer direito a palavra, olha, né, a minha dificuldade até de dizer a palavra aqui. Sabe, numa relação de subserviência mesmo, né? Eu tenho que me resignar, ela falou que tem que fazer, eu vou fazer, ela está me pagando, então eu tenho que dar todas as... Não, gente, não é assim. Não é assim mesmo, né? E nós também sempre precisamos lá lembrar do nosso código de ética. Resgata o código de ética, vai lá, olha, veja, reflita. Não é bem assim. E eu conheço consequências, sei de consequências que tem, né, quando a profissional tem essa postura muito subserviente, né, que tudo que a empresa pedir, ela vai ter que fazer. Né. Novamente, eu penso que sim, né, algumas colegas têm essa questão, bom, mas se está me pagando, né, eu vou ter que dar a informação. E aí, por isso que é importante você ter clareza desse limite no teu trabalho e também do seu compromisso ético com as pessoas envolvidas nessas informações. Onde você coletou essas informações, de quem você coletou essas informações. Né? Porque, veja, isso compromete também o vínculo de confiança que você estabelece com os trabalhadores naquela empresa. E o seu trabalho, ele só vai ter sucesso se esses trabalhadores colaborarem. E todo o trabalho que nós vamos realizar dentro das empresas, as empresas nos contratam, né? Mas é por meio da relação com os trabalhadores que nós vamos realizar o trabalho, que nós vamos poder ter resultados de sucesso. Se esses trabalhadores não confiarem em você, você já perdeu, o teu trabalho já é um fracasso. E aí, deixar isso claro para a empresa, né? Olha, não, eu não posso romper o vínculo de confiança com esses trabalhadores. Ai, Ana Silvia, mas se a empresa contrata a gente para fazer uma avaliação psicológica, né? Uma avaliação de perfil, como que você não vai dar essa avaliação? Como que você não vai dar as informações? Aí é diferente. Aí você está me falando de um serviço técnico que vai ser acordado com a empresa, que você vai apresentar para a empresa no final. Com esse trabalhador também você vai deixar claro para esse trabalhador, olha, você vai ser avaliado com esses instrumentos, com entrevista, com essas metodologias, enfim. E, ao final, eu vou elaborar um laudo e esse laudo vai constar isso, isso, isso. Eu vou apresentar primeiro para você, para depois apresentar para a empresa. Então, isso é pré-combinado. Quando isso é pré-combinado, esse trabalhador ele vem para o processo com você, se é um processo de diagnóstico organizacional, por exemplo, né, com outro nível de relação. E eles que sabem, nós não sabemos. Nós somos
profissionais de psicologia, né, psicologia organizacional e do trabalho, quando a gente vai para a consultoria, mas nós não sabemos, a gente precisa desses dados, dessas informações, para a gente poder analisar o que está acontecendo naquela organização. É uma ilusão de onipotência achar que a gente vai entrar e, com o nosso saber profissional, a gente já vai ter uma visão raio-x. Não, é por meio dos dados, das informações que a gente vai depois analisar, para depois poder fundamentar numa teoria e fechar o teu diagnóstico organizacional. Então, se esses trabalhadores boicotarem o trabalho, ou às vezes até sabotar o trabalho, o teu trabalho é um fracasso. Eu tive uma experiência numa organização ano passado, foi a primeira vez que nesses anos todos aí de trabalho com empresa, na consultoria, que eu tive essa experiência. A experiência foi trabalhar com todos os níveis da empresa ao mesmo tempo. Eu já tinha tido a experiência de trabalhar em outras empresas, mas eu não tinha trabalhado com o nível estratégico, com a direção, né? Então, eu trabalhava geralmente com o nível gerencial, supervisão do nível operacional e, às vezes, até o operacional mesmo. Mas, nessa organização, eu trabalhei desde os diretores até a base dessa organização, todos os níveis hierárquicos. E era interessante que com os gestores, diretores eu fazia coaching individual, com os gestores eu fazia programa de desenvolvimento e mentoria em paralelo, né, ao programa de desenvolvimento, e com a base da organização, eu fazia programa de desenvolvimento de equipe, né? E eles ficavam, eu percebia em alguns encontros que eles ficavam com essa fantasia, né? Assim, o que eu estou levando para os outros, né? Para as outras esferas, né? Assim como os gestores e os diretores também. Então, eu tinha que tomar um cuidado para não quebrar esse sigilo em nenhum nível, mas de me ajudar a entender o funcionamento dessa organização para poder ajudá-los. Foi desafiador e foi tão interessante que no final do ano passado, quando concluí o trabalho de desenvolvimento, né, tanto do coaching com diretores, quanto dos gestores e também com a equipe, mas com a equipe, quando eu fui fazer o processo de avaliação com eles, né, o grupo avaliar como que tinha sido o programa de desenvolvimento, que foram 8, 9 meses, né, de trabalho, eram encontros mensais, eles falaram assim, uma das observações que eles colocaram na avaliação, né, o que facilitou e o que dificultou, né? O que dificultou? A gente não saber o que acontecia no programa de desenvolvimento dos líderes, né? Isso foi um feedback para mim excelente. Eu fiquei super feliz. Eu falei, puxa, né, eu consegui manter o compromisso de sigilo, né, com os grupos. E sim, e eles nem tinham que saber, isso não é de interesse deles, eles não têm que ficar sabendo o que está acontecendo no grupo de desenvolvimento das lideranças, né? Então, mas também eles sabiam que, né, o funcionamento deles, aquilo que estava facilitando, dificultando no funcionamento do desenvolvimento de equipe, as lideranças, né, tanto nível estratégico quanto nível tático, teriam conhecimento. E isso eu já falei desde o início para eles. E deixando claro, eu não falo de pessoas, a minha visão é no processo do grupo, então eu vou falar do funcionamento do grupo.